Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Rio Grande do Sul se prepara para novas inundações com a volta da chuva e do frio. Comerciários reativam convenção que prevê corte de salários. Sempre sobra para a população mais pobre. Então, corte de salários, você já está mal na foto, pagando por uma água mineral de 1,5 litro, R$20, e você ainda terá uma redução de salário. A FAB vai abrir bases aéreas de Canoas e Santa Maria para voos comerciais. As notinhas das araras, os destaques internacionais, a nossa parceira Rádio ONU, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Uma semana depois de ser localizado o primeiro dos quase 100 mortos pela chuva no Rio Grande do Sul contabilizados, o Estado se prepara para enfrentar uma frente fria que deve piorar a situação a partir de hoje. À medida que o rio Taquari começou a recuar ao seu nível normal, moradores de áreas inundadas encontraram casas destruídas, lama e desolação no interior. Novos alagamentos passaram a ser a maior preocupação da região metropolitana de Porto Alegre e nos municípios ao redor da Lagoa dos Patos, principal canal de escoamento para o mar. O governo do estado informou no início da noite de ontem que havia 131 desaparecidos e 1.400.000 pessoas foram afetadas pelas chuvas em 401 municípios, número 4 vezes maior do que a última enchente em setembro de 2023. Além disso, 48.000 moradores foram para abrigos, 159 estão desalojados e 372 pessoas ficaram feridas. Até domingo, o estado deve enfrentar temporais, ventos fortes, novas enchentes, granizo e uma onda de frio que representa um risco ainda maior para os desabrigados. Temos que rezar muito e ver de que forma o governo federal e o governo estadual vai enfrentar mais esta frente fria. Rezando pelos gaúchos, Ricardo Weg. Eu sempre digo, vai estourar no lado mais fraco, como sempre. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre e o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre fecharam nesta terça-feira um acordo para reativar o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda, convenção coletiva que foi adotada durante a pandemia da Covid-19. Vamos explicar isso. O programa prevê a redução da jornada e salários a fim de manter os empregos em meio aos impactos econômicos provocados pelas chuvas e enchentes que castigam o Rio Grande do Sul desde o dia 24. A iniciativa se baseia na Lei 14.437, que flexibiliza regras trabalhistas em caso de calamidade pública, estado decretado pelo governo gaúcho em 1º de maio. Segundo o diretor do sindicato, são 100.000 comerciários em Porto Alegre e boa parte trabalha na capital, mas mora em cidades como Eldorado do Sul. Então, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Newton Neco Souza de Souza, ressaltou que cada empresa vai negociar com seus funcionários as condições dentro do que é previsto pela legislação. Ou seja, os comerciários, segundo aqui até o próprio presidente do sindicato, vão se ferrar. É sempre o lado mais fraco. A FAB
vai abrir as bases aéreas de Canoas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para voos comerciais de empresas como Latam, Gol e Azul. As medidas fazem parte da operação emergencial da aeronáutica, que está sendo costurada entre o Estado-Maior e o governo para apoiar as ações de ajuda ao Rio Grande do Sul. Os primeiros voos comerciais com passageiros devem pousar em Canoas na sexta-feira. A base deve receber 5 voos por dia. O aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre está fechado desde a última sexta-feira e não há previsão de volta das operações porque o terminal foi alagado com fortes chuvas que sacrificam o estado. O aeroporto local não deve ser liberado antes de 2 meses, segundo técnicos envolvidos nas discussões. Toda estrutura aeroportuária local, como o sistema de radar, energia, luzes de balizamento da pista e a própria pista foram afetados e terão que passar por um amplo trabalho de manutenção e fiscalização, de modo a garantir a segurança dos usuários. A Fraport, operadora do aeroporto de Porto Alegre, informou ao governo que o maior problema do terminal não são os equipamentos danificados pela inundação, porque eles podem ser substituídos rapidamente. O maior empecilho para a retomada das operações é a situação da pista de pouso. Cada dia debaixo da água, a estrutura vai se deteriorando, disse um técnico do governo. Para comportar o peso das aeronaves com segurança, as pistas precisam ter um coeficiente de atrito. A concessionária somente terá condições de fazer um diagnóstico sobre o prejuízo quando a água baixar. Diante da calamidade, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá aprovar também o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. O governo federal, que desde a semana passada já conta com uma sala de situação no Palácio do Planalto para tratar das ações de apoio ao Rio Grande do Sul, inaugurou oficialmente nesta segunda-feira, 6 de maio, o seu escritório de monitoramento em Porto Alegre. O espaço com sede na Caixa Econômica Federal vai permitir ainda mais agilidade na tomada de decisões, além de uma articulação das equipes federais com as esferas estadual e municipal no socorro às famílias e no processo de reconstrução do Estado. A oficialização da abertura do escritório na capital gaúcha contou com a participação do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, além de diversos secretários e demais autoridades. Tem um foco total nesse momento e é uma atenção especial do governo federal voltada para o Rio Grande do Sul. E nós queremos, ainda hoje, no máximo até amanhã, já anunciarmos algumas medidas, algumas iniciativas. Ontem fizemos uma reunião com a participação de mais de 300 prefeitos. Hoje fizemos uma reunião de 5 horas com a bancada federal, deputados, senadores, deputados estaduais, lideranças, estabelecendo todos os diálogos que nós temos que estabelecer. Nós estamos trabalhando desde o primeiro dia com as equipes do DENIT, restabelecendo a capacidade de trafegabilidade de algumas estradas, e tudo isso exige uma ação coordenada e, como disse o presidente Lula, de parte do governo federal não vai faltar recurso. Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressalta o compromisso do governo federal com a população gaúcha. E instituir esse escritório de governo significa para nós demonstrar não só o compromisso do governo federal, mas o nosso papel de coordenação de esforços tão importantes, né, nos municípios, no estado do Rio Grande do Sul, junto à sociedade que tem se mobilizado em todo o Brasil. Foi reforçado também outra frente importante de apoio que chega ao Rio Grande do Sul, que são os recursos de emendas parlamentares. O governo federal anunciou a liberação imediata de 580 milhões de reais em emendas parlamentares individuais, com aplicação direta em 448 municípios do Rio Grande do Sul. Desse total, 538 milhões de reais são destinados à área de saúde. Conforme o último balanço divulgado pela Defesa Civil, o número de municípios afetados já chega a 388 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Há mais de 45 mil pessoas em abrigos, 130 mil desalojados e mais de 924 mil pessoas afetadas no estado. Já são mais de 88 mortes confirmadas.
134 desaparecidas e muitas solicitações de resgate. O trabalho da Marinha, do Exército, tem sido exemplar para salvar milhares de vidas. Mais de 4.000 animais já foram resgatados. De Brasília, Voltaire Santos. E chegou a hora das notinhas das araras, a sua agenda na capital federal. Olha só, 2 projetos de lei que visam o aumento de pena para crimes cometidos durante a vigência de estado de calamidade pública em uma região foram apresentados à Câmara dos Deputados. Ontem, como mostrou o jornal Estado de São Paulo, os gaúchos têm sido roubados em diversos municípios, afetados pelos temporais recentes. Então, cadeia para todo mundo, eu não tenho dúvida que isso deve ocorrer. A dívida do Estado, do Estado com a União, que é uma dívida de 92 bilhões de reais, o governo Eduardo Leite deixará de pagar até o final do ano as mensalidades. Por ano, o governo estadual gasta 3 bilhões e 500 milhões de reais por uma dívida que não foi feita por ele. Começou o passivo acumulado depois por sucessivos governos, começou em 1970. E também o governo vai importar até 1 milhão de toneladas de arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do país, mas é importante colocar que isso é para o preço não disparar. Por quê? A safra, 80% da safra, ela já foi colhida, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E o objetivo dessa importação, principalmente do Mercosul, será para o preço não disparar. Você sabe como é que funciona, né? Algumas pessoas, como, vamos dizer, sumiram a água mineral lá no Rio Grande do Sul. A água está sendo cobrada a preço de champanhe francesa, o Ricardo Egg. E olha só, e a Comissão de Justiça do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que recria o seguro do trânsito, o DPVAT. Você sabe aquela picaretagem que a gente esquece, inclusive, de pagar, né? O DPVAT é o seguro obrigatório para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O que acontece? Você vai pagar a conta. Como sempre, nós, otários, vamos pagar a conta. Então, é de 50 a 60 reais que será a cobrança desse DPVAT que vai passar pelo Congresso Nacional. O prejuízo financeiro aos municípios do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes já chega a 4 bilhões e 600 milhões de reais, de acordo com um levantamento parcial divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios. É parcial isso, e eu te digo, é um chutômetro, que na realidade ninguém sabe, e daí começo a apresentar números. Eu posso dizer que o prejuízo é de 15, 20 bilhões de reais, não dá para se saber o prejuízo. Então, Confederação Nacional dos Municípios querendo ali uma boquinha para ter espaço na imprensa nacional, e conseguiu, né? E o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que ao menos 1.300.000 pessoas foram afetadas em 401 municípios no estado. E agora pior, né? Vai chegar o frio e vai chegar mais chuva no estado, no meio do estado. Então, eu não sei como vão ficar essas milhões de pessoas que já estão sendo afetadas por essas enchentes no Brasil, no Rio Grande do Sul. Enchentes e agora enchente com frio, que não tem coisa pior. Se pensa que o governo federal avalia a suspensão temporária de dívidas rurais dos produtores do Rio Grande do Sul. E é importante colocar que, apesar de ter sido criado para suportar até 6 metros de elevação, o sistema de contenção de águas do Rio Guaíba, em Porto Alegre, não aguentou um nível acima de 5 metros na capital gaúcha. O motivo, de acordo com o professor
Jean Paul Michel, é a falta de manutenção, negligência da prefeitura ao longo de décadas. O sistema começou a operar a partir dos anos 60. Questionados, a Prefeitura de Porto Alegre e o Departamento Nacional de Águas e Esgoto afirmaram que foram investidos 592 milhões em obras relacionadas à prevenção de cheias. Mas, claro, é fácil você colocar um número, mas eu quero saber se houve ou não houve a negligência por parte das autoridades gaúchas. Colocando, então, só para vocês terem uma ideia, olha só o que eu vou trazer para vocês. Porto Alegre, os gastos com a Defesa Civil foram reduzidos em 68% de 2022 para 2023. Canoas teve um aumento de 33,4%, Pelotas uma redução de 51,8%, a terra do nosso governador Eduardo Leite. Novo Hamburgo, 91%, ou seja, quase não aplicaram nada. São Leopoldo, 54%. E olha que interessante, aumentou as verbas 157% em Passo Fundo. Em todo o governo do estado, teve uma redução de 7,9% de 2022 para 2023 em gastos relacionados à Defesa Civil, e foram gastos 598 milhões de reais. Esses são dados oficiais. Gasto com a Defesa Civil cresceu em 35% das cidades gaúchas. Esse é um dado. E por que isso? Isso indica a incapacidade de destinar dinheiro para beneficiar quem paga impostos. Seria impossível se preparar de forma plenamente adequada e completa para um evento fora da curva, como ocorreu no nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul. Mas pode-se aferir que as ações mais eficazes de prevenção e atendimento mais rápido teriam ajudado pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Isso teria sido útil também para eventos climáticos de menor magnitude mais comuns. Hoje o Brasil inteiro se mobiliza para doar alimentos. São mais de 500 toneladas. O volume, nunca existiu um volume desse. Até a minha preocupação, aonde o governo estadual está colocando 500 toneladas de alimentos e água. Está faltando água lá em todo mundo. A minha família está tomando refrigerante, o Ricardo Egg. E a previsão, segundo o INMET, emitiu um alerta para o extremo sul do estado, que pode registrar, então, chuva acima de 60 milímetros, queda de granizo, rajadas de vento até 100 km por hora. Muito triste isso. Então, lembrando, o Senado Federal aprovou em votação simbólica aquele PL, o projeto de lei, que reconhece o estado de calamidade pública até 31 de dezembro e autoriza o governo federal a executar despesas fora da meta fiscal. Ou seja, o dinheiro vai chegar e vai chegar muito mais fácil. O que a gente tem que saber se ele vai chegar na ponta. A Força Aérea autorizou, então, voos da Azul, Gol e Latam, utilize as pistas de voo da base de Canoas para levar doações às vítimas das chuvas no estado. Os pousos devem ter início nos próximos dias. Então, vamos ver, né, de que forma isso acontece. O presidente Lula disse que querer se reunir com o governador do Rio Grande do Sul em Brasília para discutir as medidas de ajuda ao governo federal. Então, a Procuradoria da Fazenda publicou uma portaria para suspender a cobrança da dívida do Estado. E a CBF anunciou o adiamento de todas as partidas de futebol dos times gaúchos até o dia 27 de maio.
colocando mais assuntos para vocês. Então, a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no lugar de Alexandre de Moraes. Cesta básica subiu em 10 capitais do país. Os preços mais altos estão em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Então, lembrando, os preços mais altos da cesta básica: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. E vamos aos destaques internacionais na imprensa do mundo. New York Times: Biden suspende envio de armas para Israel após ataques em Rafah. Só agora, presidente Biden. Washington Post: Estados Unidos sinalizam otimismo por cessar fogo em Gaza. Interessante, o New York Times sentando pau no Biden, ali no Washington Post, Estados Unidos sinalizam otimismo para cessar o fogo em Gaza. Wall Street Journal: aumento nos lucros protege a economia. Muito legal, né? Aumento dos lucros protege a economia. Clarín, da Argentina: ofensiva do kirchnerismo para derrubar a lei ônibus no Senado Federal da Argentina. Le Monde: visita de Xi Jinping à França não dissipou as nuvens que pairavam sobre a relação bilateral. The Guardian: rede chinesa por trás de um dos maiores golpes online do mundo. Então a gente tem que saber que vai sobrar para o Brasil aqui. The Guardian: rede chinesa por trás de um dos maiores golpes online. Financial Times: as 50 empresas que mais lucraram na pandemia perderam 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em valor de mercado. E o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu aprofundar a ofensiva militar em Rafah se um acordo para resgatar os reféns não progredir. Visitou tropas nas cidades e disse que a operação vai continuar até que Israel elimine o grupo extremista e elimine também os seus reféns, né, que estão em poder do Hamas. A fórmula é simples. Se o Hamas está se o Hamas estão com os reféns, se você matar todo mundo do Hamas, você vai matar reféns. E Israel já matou reféns israelenses, né? É bom lembrar isso. E manifestações foram realizadas na Praça da República em Paris de protestos pró-Palestina. Então, aqueles protestos que começaram nos Estados Unidos está se estendendo para a Europa, chegou nos estudantes franceses. E o governo ucraniano disse ter preendido 2 agentes russos que planejavam o assassinato do presidente Zelensky e de outras autoridades. Segundo o Serviço de Segurança, os homens trabalhavam na Guarda Estatal da Ucrânia e vazaram informações confidenciais para Moscou. Eu estava pensando até agora como é que o Zelensky continua vivo. É uma coisa de se refletir. E o Outback, a empresa Bloomin' Brands, que controla a rede de restaurantes, estaria estudando vender suas filiais brasileiras. O grupo registrou um prejuízo no Brasil de 83 milhões de dólares, uma queda de 0,7%. E a Amazon, a Big Tech, adicionou 50 caminhões elétricos à sua frota na Califórnia e afirma que os novos veículos representam um passo importante para atingir a meta de eliminar emissões de carbono até 2040 em suas operações. Uma belíssima notícia. E vamos aos destaques da nossa parceira Rádio ONU, diretamente de Nova York.
O Prêmio da ONU de Oficiais Pioneiros de Justiça e Correção de 2024 foi concedido para a Major Arlam Douzi, que atua na Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO. A cerimônia de premiação, realizada nesta terça-feira na sede da ONU em Nova York, reconheceu a atuação dela à frente de diversas investigações técnicas sobre crimes graves que ajudaram a identificar os responsáveis. A tunisina Arlam Al-Douzi é especialista em armas e munições e desenvolveu análises forenses a respeito de crimes que envolvem ataques contra civis e forças de manutenção da paz. Em entrevista para a ONU News, ela declarou que o reconhecimento a encoraja a continuar o que começou e aspirar a maiores responsabilidades e mais realizações. A major destacou que, em seus 3 anos de serviço na MONUSCO, teve a oportunidade de contribuir para lutar contra a impunidade em crises e em ataques graves cometidos contra as forças de manutenção da paz da ONU, especialmente em incidentes críticos em Kivu do Norte. Arlam Al-Douzi disse que as suas contribuições forneceram informações valiosas sobre as circunstâncias específicas de ataques contra civis em manifestações e a comboios da ONU e sobre o armamento utilizado. Como a primeira especialista em armamento e munições, atuando na MONUSCO no Departamento de Apoio à Justiça, a oficial da ONU também presta assistência logística e técnica para a Justiça Militar Congolesa. O trabalho envolve apoio às autoridades militares e judiciais através de conhecimentos técnicos de ponta para investigações. A especialista também organiza sessões de sensibilização e formações em conhecimentos de balística e armas. A oficial tunisina trabalhou na capital Kinshasa durante 6 meses e depois mudou-se para Goma, uma área congolesa marcada por conflitos constantes e onde abundam crimes, especialmente contra membros da Missão de Manutenção da Paz. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. De acordo com um recente relatório da Organização Internacional para Migrações, as enchentes foram identificadas como a principal causa de deslocamento de mais de 700 mil brasileiros ao longo do ano de 2022. Esse número coloca o Brasil como líder em casos de deslocamentos devido a desastres naturais na América do Sul. No começo do mês, chuvas fortes causaram inundações em diversas partes do Rio Grande do Sul. Até 7 de maio, a Defesa Civil do Estado confirmou 78 mortes, outros 105 desaparecidos e 175 feridos. Ainda assim, o Brasil está entre os países da América Latina que mais acolhem solicitantes de asilo, ao lado do Peru, México e Costa Rica. O estudo alerta que a região enfrenta desafios relacionados à degradação ambiental, desastres e mudança climática, agravando as condições em vários países que já passam por conflitos e violência. Na região, os venezuelanos continuaram a estar entre a maior população deslocada entre fronteiras no mundo em 2022. No final de 2022, havia mais de 234 mil refugiados venezuelanos registrados e mais de 1 milhão com casos de asilo pendentes. Embora o Brasil não seja o país que mais recebeu venezuelanos, o levantamento afirma que o país acolheu cerca de 400 mil cidadãos do país vizinho. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Também de Nova York, tu vê como o bicho das tagarelas está fino, né? Nós temos a nossa parceira Rádio ONU e agora vamos ouvir o comentário de Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E as forças israelenses assumiram o controle da passagem da fronteira de Rafah, no sul da faixa de Gaza, nesta terça-feira, fechando o fluxo de ajuda humanitária a milhares de civis que estão tentando fugir desta guerra. Em um comunicado, as forças de defesa de Israel disseram que ganharam o controle operacional do lado palestino da travessia como parte de uma operação de contra-terrorismo precisa em Rafah, que compartilha uma fronteira com o Egito. A incursão, nesta terça-feira, parecia limitada, ficando aquém da ofensiva terrestre em larga escala que Israel ameaçou em Rafah, mas também
fechou a travessia, um ponto-chave de entrada para ajuda ao sul de Gaza, provocando preocupação imediata com a entrega de alimentos, combustíveis e outros suprimentos aos palestinos deslocados pela guerra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que as travessias fossem reabertas imediatamente, instando Israel a parar qualquer escalada e se envolver na diplomacia. Israel comunicou aos Estados Unidos que sua atividade em Rafah, que começou na noite desta segunda-feira, é uma operação de escopo, escala e duração limitados e visa cortar a capacidade do Hamas de enviar armas através da fronteira de Rafah, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. Vários vídeos e fotos geolocalizados pelo The Washington Post nesta terça-feira mostraram forças israelenses dentro do cruzamento, onde haviam levantado 2 bandeiras israelenses. Um vídeo mostrou um tanque israelense esmagando uma placa onde dizia "Eu amo Gaza", que recebe os visitantes. A operação para fazer a travessia de Rafah veio menos de 24 horas depois que as forças de defesa israelenses deixaram cair folhetos sobre a cidade, ordenando que cerca de 100 mil civis deixassem grandes partes dela. Os Estados Unidos instaram Israel a não realizar uma ofensiva em Rafah, sem um plano credível para evacuar civis. O Egito também alertou repetidamente Israel para não prosseguir com a operação de Rafah e disse que a ação militar na fronteira poderia violar um tratado de paz de 4 décadas entre os 2 países. O Ministério das Relações Exteriores do Egito descreveu a incursão como uma escalada perigosa que estava ameaçando o esforço de cessar fogo e colocando em risco a vida dos milhões de palestinos que dependem da travessia para obter ajuda humanitária. É uma saída segura para os feridos e pacientes receberem tratamento. O Cairo alertou especificamente contra qualquer movimento israelense para garantir a terra de ninguém. Um corredor entre Gaza e o Egito, conhecido como o Corredor Filadélfia, um trecho de 9 milhas de comprimento que Israel controlava antes de se retirar da área em 2005. Mas Israel parece com a intenção de pressionar o Hamas enquanto se dá influência nas negociações com o grupo para libertar reféns sequestrados em 7 de outubro. Poucas horas antes da incursão, o Hamas disse que concordaria com uma proposta de cessar fogo do Qatar e do Egito, revivendo as esperanças de uma pausa prolongada no combate. Outra notícia importante é que o governo Joe Biden suspendeu o envio de milhares de armas para Israel, incluindo controversas bombas de 2.000 libras, em meio à crescente preocupação com o plano do país de expandir uma operação militar no sul de Gaza, que poderia aumentar drasticamente o número de mortes do conflito, disseram as autoridades norte-americanas. Esse conflito que já tem mais de 34 mil mortos. Esta informação, um forte abraço a todos. Como é bom ter o comentário de Renato Rossi aqui no Bichos Tagarelas. Tudo com você, Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. E quando o maior símbolo da mobilidade humana, o automóvel, fica imóvel? Pior, se tentar se mover, cairá no rio, na ponte que rompe, na cratera que abre, na avalanche de lama que o carrega,
na furiosa e poderosa corrente de água que também o leva. Eis o automóvel no Rio Grande do Sul nesta semana. Está encurralado em áreas restritas das cidades. Em Porto Alegre tem pouquíssimas áreas que ainda é possível se andar de carro. São áreas relativamente seguras, onde poderá sobreviver, preservando a vida de seus ocupantes, o que não está acontecendo, por exemplo, em cidades do interior do estado, principalmente cidades que têm zonas montanhosas, onde o uso do carro foi terrível, porque carros simplesmente sumiram nas encostas de morros que despencaram, pontes que caíram, com carros sobre as pistas, entre outros imprevistos trágicos, que agora inviabilizam o uso de veículos terrestres no estado do Brasil, que literalmente submerge numa das piores enchentes da história. A indústria automobilística, aliás, ela está incluindo cada vez mais cenários de desastres no desenvolvimento de seus carros. Desastres climáticos, como as enchentes devastadoras, que mostram que há este novo normal. Catástrofes ambientais que têm origem no aquecimento global, que além do desafio do frio congelante, traz agora fenômenos climáticos como o calor intenso, que gera incêndios devastadoras, que derrotaram o estado mais rico dos Estados Unidos da América, a riquíssima Califórnia. O que as telas mostraram há 2, 3 anos atrás foram as cenas aterradoras de famílias que gravaram suas mortes em rodovias que incendiavam, e milhares de pessoas que morreram queimadas em mansões e lugares paradisíacos, eram paradisíacos, não são mais, nas montanhas próximas a cidades míticas, como a megalópole Los Angeles ou a charmosa Carmel, que na época pré-aquecimento global era apenas a cidade bucólica, bonita, do astro, tinha como prefeito o astro de cinema Clint Eastwood. Mas não há mais nada de mítico paradisíaco em corpos que queimam, em habitáculos de veículos vulneráveis ao incêndio, ou de corpos que desapareceram aqui no Rio Grande do Sul, há centenas de desaparecidos. Como eu disse, numa das maiores enchentes, e não somente no Rio Grande do Sul, mas do mundo. Voltando à Califórnia, a tragédia do fogo induziu que grandes marcas como a Ford Motors acelerassem pesquisas relacionadas ao uso de materiais que pudessem retardar a ação do calor destrutivo no habitáculo do veículo. É lógico que nenhum veículo suportará incêndio de grande proporção, como nenhum veículo foi feito para ser veículo anfíbio. Mas nos incêndios recentes, SUVs de última geração nos Estados Unidos da América mostraram uma excessiva vulnerabilidade ao calor intenso. O temor agora em relação a possíveis novos incêndios e o efeito do calor sobre as baterias de lítio, agora a onda é do carro elétrico, e baterias de lítio não aguentam calor, são explosivas, e tem uma particularidade. Uma bateria de lítio pode queimar por 72 horas ou mais. E ainda não existe tecnologia disponível para apagar incêndio de carro elétrico. Como não existe tecnologia, quer dizer, existe tecnologia na medida que você pode transformar um carro normal num carro anfíbio. Mas aí é outra história, né? O automóvel anfíbio seria um carro de uso muito restrito, né? Teria que, para ser utilizado como um barco, esses carros anfíbios que foram construídos, eles ainda são de uso das forças militares, mas no mundo civil eles não tiveram o menor sucesso, porque primeiro eram muito caros, depois eram muito feios e não eram práticos. Mas eu citei também nessa questão aqui das enchentes do Rio Grande do Sul, eu citei antes o que eu assisti, por exemplo, em 2000, o primeiro contato que eu tive com o clima extremo em relação ao automóvel não foi com água, nem com incêndio, foi com frio. Foi em 2008, quando eu estava na pista de Arjeplog, no Lago Gelado, 900 quilômetros ao norte de Estocolmo. Estava lá a convite da Fiat e vi aqueles testes radicais dos pilotos e engenheiros numa pista sobre esse lago. Somente a pista externa, circular, onde eram feitos inclusive na neve intensa. E o dia que eu entrei na pista, e eu me lembro que eu entrei com
Eu entrei com um Jeep, agora eu não me recordo o modelo exatamente do Jeep, mas eu entrei bem na hora que a nevasca se intensificou de uma forma tremenda. E eu não enxergava nada, eu estava do lado do engenheiro da Fiat, e aquilo ali foi momentos realmente muito aterrorizantes. Eu não estava acostumado com aquilo ali. Essa pista circular, ela tinha mais ou menos uns 10 quilômetros, era muito extensa. E claro que havia lá um sistema de vigilância. Mas havia do lado dessa pista de Argípolo, desse lago gelado, existem laboratórios que estavam funcionando agora, no inverno europeu. Os investimentos são bilionários lá, são de mais de 350 milhões de dólares, 400 milhões, porque está se intensificando as pesquisas sobre a ação do clima extremo nos veículos motorizados. E como eu disse, agora, a partir dos incêndios que foram terríveis no estado da Califórnia e outras partes dos Estados Unidos da América, as montadoras começaram a pesquisar outros materiais que talvez segurassem a vida humana por alguns minutos, enquanto uma família, por exemplo, tivesse chances de sair de uma estrada que está incendiando, que está pegando fogo. E centenas de pessoas morreram nessas estradas porque os carros não resistiram a um calor intensíssimo. Então agora se pensa, por exemplo, em colocar materiais como amianto na estrutura dos carros, como também se pensa, por isso também com um clima cada vez mais intenso, mais extremo, por isso que tem agora esses SUVs cada vez mais porrada, são carros que parecem carros de guerra. Essa última geração de SUVs mais elevados em relação ao solo, parecem carros somente para uso no fora de estrada, mas tudo está se transformando em fora de estrada. Aqui no Rio Grande do Sul as estradas não existem mais, existem buracos, existem crateras. As relativamente conservadas exigem tração 4x4, aliás, estão interrompidas. 90% das estradas estão interrompidas. Eu tentava sair de Porto Alegre hoje à tarde e não consegui, a bordo de um Kardian da Renault. Ainda bem, né? Eu levei o Kardian para a garagem porque não dava, eu não ia a lugar nenhum. E numa hora eu fui parado pela fiscalização, que estava ajudando motoristas, e eles me aconselharam a voltar, eu peguei um retorno e voltei. Eu pretendia ir até o litoral gaúcho de Kardian e não consegui. Então, o automóvel, devido à rudeza, à agressividade do clima, se transforma no auto imóvel. Mais do que isso, no auto perigoso, de alto risco. Um veículo, um tipo de transporte que você não pode usar. Aliás, eu brincava, né, num texto que eu fiz hoje para o jornal Correio do Povo, eu brincava no final do texto, ironizava. Brincar nessa hora não é a palavra conveniente, né? Não se brinca com tragédias. Mas eu ironizava dizendo que talvez o próximo veículo a ser produzido pelas grandes marcas mundiais não terá rodas, né? Nem motor, será um bunker, é isso mesmo. Um bunker, aquela proteção debaixo da terra, feita de aço, de titânio, onde você pode suportar, quem sabe, até um ataque atômico. Porque acima do solo a coisa está ficando cada vez mais complicada, difícil, e tem uma verdade aí, né? Se o mundo não contiver, se o mundo não largar o petróleo, não conter esse aquecimento global, certamente modais de transporte via rodoviária, acima do solo, eles não terão mais nenhuma utilidade, e não num futuro muito distante, não. Isso aí é coisa que vai acontecer em poucos anos à frente. E ao que parece, nesse momento, com o recuo do carro elétrico e com petroleiras pagando jornalistas do mundo inteiro que se corrompem para falar mal do carro elétrico, são as petroleiras que pagam, estão fazendo uma campanha enorme contra o carro elétrico, é sinal que o mundo realmente está querendo chegar a um limite, um limite que não terá volta, né? E muito antes do que a humanidade esperava. Um novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao nosso querido Celito Rebelato Júnior pela edição desse programa, um publicitário de mão cheia, ao Ricardo Egg, nosso especialista em marketing político, ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, ao Carlos Kaminski, com seu brilhante comentário sempre
de Nova York, nos Estados Unidos, agradecer também à Rádio ONU e agradecer você, ouvinte, que nos prestigia aqui no YouTube e nas demais redes sociais. E não podemos deixar de relatar que continuamos rezando e rezando muito pelo meu estado, o Rio Grande do Sul. O que a gente espera é que o dinheiro que está sendo liberado pelo governo federal chegue na ponta e não fique no bolso de políticos. Então é o que eu rezo todo dia. E já são, para vocês terem uma ideia, mais de 500 toneladas de alimentos que foram enviadas pelo povo brasileiro, por esse povo solidário brasileiro, um povo que é também o Rio Grande do Sul. Então, uma coisa que eu vou falar só para vocês, que é interessante, né? Que existe por muitos gaúchos a discriminação contra nordestinos e outras discriminações, mas o povo nordestino é um dos que está mais contribuindo para o combate à fome no Rio Grande do Sul, devido aos atingidos por essa catástrofe. Então, nós temos um único Brasil, vamos acabar com essas fake news nojentas que cada vez estão cobrando carteira de motorista de jet ski, estão cobrando impostos sobre os produtos arrecadados. É só idiotice. E esse pessoal tem que ser punido. Tem que ser punido, sim. Então, infelizmente, acabamos o programa. Amanhã, dia 9, quinta-feira, retornamos aqui na nossa querida, ou nosso querido Bichos Tagarelas. Até amanhã.